não estou defendendo aqui que você não faça química no cabelo. Eu estou defendendo que você faça o que você quiser no seu cabelo, mas que você não dependa de ninguém. E aí, mulherada, sejam muito bem-vindas mais uma vez. Eu quero começar esse vídeo hoje agradecendo a todos vocês pelos feedbacks positivos que eu tenho recebido. E se de alguma maneira esses vídeos têm te ajudado, eu queria que você já começasse deixando o seu like hoje aí, para que isso é o que motiva a gente continuar fazendo esse trabalho também. Se você não é inscrito ainda no canal, você pode se inscrever e ativar as notificações. E também, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários alguma sugestão, estaremos sempre aqui. Hoje eu quero falar sobre a autonomia, a conquista da liberdade e os benefícios de você ter um cabelo saudável. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que eu acredito que isso seja a parte mais difícil, mais impactante, é que nós fazemos parte de uma cultura de modificações dentro dos salões. Ao longo dos anos, quando se fala em tecnologia, quando se fala em avanços tecnológicos, em inovações na área de cabelo, normalmente sempre se pensa num produto que vai deixar o cabelo mais liso. Isso sempre foi assim, desde que eu me entendo por cabeleireiro. Eu lembro até hoje de quando surgiu, quando a gente conseguiu comprar a primeira chapinha para o salão, né? Era um nome chique, a gente chamava de piastra, né? E foram das primeiras a chegar no Brasil. Nem a China na época produzia esses materiais, não que eu me lembre. Então assim, a gente pagou uma grana. Eu lembro que nós compramos uma chapinha, eu e meu amigo cabeleireiro, e dividimos entre nós dois, né? Porque a grana era alta, né? E o cara que trazia era o importador. E eu lembro que a partir daí todas as inovações tecnológicas que tinha, os avanços que tinham nesse sentido, era sempre de trazer uma tecnologia mais eficiente quando a questão era alisar cabelo. Já havia sim o padrão de cabelo liso, era uma febre assim dos alisamentos de todos os tipos. E foi assim com alguns equipamentos, quando surgiu a chapinha, como eu falei, também alguns produtos que iam chegando com cada vez mais potencial de alisamento, e isso criou-se uma cultura dentro do salão que para os nossos serviços como profissionais, eles eram mais caros, mais complexos quando a gente fazia essas tecnologias de alisamento. Até que chegou o alisamento japonês, esse era o apelido, que era a escova definitiva, né? E aí muitas marcas investiram nisso e realmente, gente, a transformação era muito grande, o impacto era muito grande e começaram a se destacar aqueles cabeleireiros que faziam aquele extreme makeover, que era fazer aquela mudança radical naquele cabelo. Então, cabelo extremamente cacheado, eles colocavam, até hoje fazem isso, tá? Mas eu lembro muito forte isso, né? Colocavam uma pessoa com cabelo cacheado, na minha opinião, super bonito, né? E aí colocava aquela pessoa com aquele cabelo morto, depois ali deitado e tal, como sendo o antes e depois, né? Eu sempre gostava mais do antes, né? Eu lembro que nessa época eu já consegui eleger o estilo que eu gostaria de trabalhar. Eu sempre achei o cabelo natural muito mais bonito. E aí o que eu percebia? As pessoas que conseguiam sair pela tangente desses processos, elas eram muito mais independentes, tinham muito mais autonomia. Porque talvez não ligasse muito para a questão de transformações, porque já se sentiam muito bem com o cabelo que elas mesmas tinham, ou porque tinham medo de fazer e estragar. Sempre tem aquelas pessoas que têm o medo. O medo nesse caso, eu gosto muito porque, como é um procedimento muito perigoso, essa cautela ela é necessária e eu acredito que ela ajudou a preservar muitos cabelos ao longo do tempo, né? Então só depois de muito tempo as pessoas elas entravam num ciclo que durava, gente, 15, 20 anos. Eu tenho 22 anos de profissão e conheço gente que alisa desde essa época, nunca conseguiu deixar o cabelo do tamanho que ela queria. E aí o que acontece? Sempre tem a impressão de que o cabelo nunca cresce, mas aquele cabelo sempre foi feito com muita química e nunca conseguiu. Quando não é com muita química, é com muito processo de chapinha, prendendo demais. Havia pessoas que prendiam demais o cabelo para dar esse efeito mesmo, então havia essa pressão mecânica que se fazia prendendo muito forte para trás, para que aquele cabelo ficasse muito juntinho na cabeça ali, e era feito ali uma alopécia por tração, né? Aqueles cabelos eles eram arrancados, eu consegui pegar essa época e vi muita coisa. E quem prende muito o cabelo puxando para trás e que causa essa tração, normalmente sofre, se o cabelo for fininho, com essa alopécia por tração, né? E isso, gente, eu cansei de ver. Demorou muito tempo para me perceber que isso era realmente perigoso.
Eu, na época, achava somente eu escolhi trabalhar com cabelos mais naturais e eu tinha uma pegada mais que gostava de sempre incentivar a cliente a cuidar mais do cabelo dela em casa, a não aderir a certos modismos e tal, porque eu achava mais bonito. Nunca me ocorreu que isso seria uma prisão, uma coisa terrível, como eu vejo hoje em dia. Hoje eu vejo hoje em dia, como, pra mim, é uma coisa muito mais dramática, porque eu tenho visto que esses 15, 20 anos que eu tenho trabalhado com essa questão, eu tenho visto o quanto isso tem sido sofrido para quem realmente não conseguiu se libertar, para quem não conseguiu ainda conquistar essa liberdade e essa autonomia. Então, hoje em dia, eu vejo as coisas um pouco diferente. Então, existe dois aspectos, né, nessa questão da autonomia e da liberdade que eu quero falar com vocês hoje. O primeiro é essa tecla que eu venho batendo já há algum tempo. Não existe você ter liberdade e autonomia com o cabelo cheio de química, né? Às vezes a pessoa tem uma, duas ou até mais químicas, né? E, gente, não tem como você conquistar a autonomia. Primeiro porque você não consegue nem cuidar desse cabelo. Um cabelo com muita química, você não tem essa possibilidade de cuidar. Você sempre vai fazer alguma coisa errada, porque se nós que somos cabeleireiros, né, eu que sou cabeleireiro, que levei um certo tempo para aprender, para desenvolver algumas técnicas, a gente estuda pra caramba, a gente pesquisa e de vez em quando a gente se vê fazendo alguma coisa errada. Quando você se observa, quando você se olha, de vez em quando você se depara com uma coisa que você está fazendo errada. E aí você modifica. Imagina uma pessoa que ela não teve esse conhecimento, né? O seu cabelo ele é pego ali natural, ele é jogado ali numa situação onde você vai colocar uma condição extremamente diferente, atípica para ele, onde você vai fazer um monte de química e esse cabelo é entregue de volta para você cuidar de em casa sem o mesmo controle, porque ele não tem o mesmo conhecimento sobre o produto e não tem a mesma experiência. Então isso gera uma série de problemas. Então o que acontece? Né? Quer saber se está dando certo? Dá uma olhada nas filas de banco, nos caixas de supermercado, naquelas filas. Eu assim, gente, eu convivo, essa coisa é muito comum pra mim, porque eu tô no lugar e eu fico observando, gente, os cabelos. Se você tá com a roupa, se você tá bem vestido, se você não tá bem vestido, se você tá com a roupa como essa daqui, ó, eu olho pro cabelo porque é aquilo que eu tenho mais envolvimento, né? E o que eu tenho percebido, galera, é que não tem dado certo. Tanta tecnologia, tanta coisa acontecendo, tanta inovação, e os cabelos estão como? Cada vez pior, é o que eu tô vendo. E pior, gente, ao olhar o Instagram, eu vejo, assim, coisas horríveis, né? Assim, coisas terríveis, né? Semana passada eu vi uma pessoa pegando um cabelo afro, um cabelo crespo, né? Uma curvatura 4 ali, e ela colocando uma chapinha, que a chapinha era uma inovação tecnológica monstra, né? Literalmente falando, ela com apenas uma passada ela conseguia esticar aquele cabelo todo. E ela, assim, vibrando, quase pulando de alegria por estar conseguindo fazer aquele assassinato de cachos ali, né? E, assim, com muita alegria, porque ainda, eu vejo que ainda é um padrão, ainda é uma condição, as pessoas ainda não conquistaram essa liberdade, não conseguiram entender. O que vai acontecer? A pessoa vai ficar ali deslumbrante com aquela inovação, só que aí o cabelo dela vai crescer de que maneira? Ele vai crescer cacheado de novo, ele vai crescer crespo de novo. O que ela vai precisar fazer? Passar aquela prancha mais uma vez para deixar aquele cabelo frito, assado e queimado na cabeça. Então, assim, eu percebo que mesmo a gente batendo nessa tecla, mesmo a gente falando sobre isso, mesmo falando sobre essa questão da liberdade, da autonomia e do quanto é importante ter saúde, que eu tenho a impressão de que o mundo caminha para um outro lado. E as pessoas elas só conseguem perceber a situação caótica que elas estão construindo no cabelo quando não há mais nada a fazer. Então, se você que está aí nesse vídeo tem um cabelo cacheado, tem um cabelo crespo, e você pensa em fazer um alisamento porque você pensa que isso é mais prático, eu acho legal você começar a refletir. Não vá pelo que eu estou falando. Faça reflexões. Pensa o seguinte, que o seu cabelo ele é um cabelo que ele naturalmente é cacheado, ele é naturalmente crespo. O que vai acontecer daqui a 2 meses? Você estará com 2 cabelos, com 2 texturas na cabeça. Você que não fez ainda, você que está passando por transição, sabe muito bem do que eu estou falando. E aí o que você vai fazer? Você vai precisar, mais uma vez, alisar essa parte que cresceu. E o que vai fazer? Esse cabelo, ele tem uma parte que eu chamo essa parte que é de transição, que é entre a parte crescida e a parte lisa. É essa transição onde o seu cabelo vai quebrar. Mas não se preocupe, você não vai ficar careca. Esse cabelo vai ficar quebrado todo em cima da sua cabeça e você não vai poder fazer nada. É um cabelo que você mal vai ter condições de cuidar,
mal você vai conseguir colocar uma cor legal nesse cabelo, ele estará com a fibra completamente irregular, né? Você não vai conseguir arrumar esse cabelo e deixar ele bonito. E ainda que ele esteja completamente liso, como você gosta, ele estará com uma dinâmica completamente complicada e prejudicada e você não vai conseguir achar esse cabelo bonito, portanto, você não estará satisfeita com esse cabelo. E por que eu falo pra você que você não consegue ter autonomia, ter liberdade com o cabelo cheio de química? Por vários motivos. Primeiro, você não consegue cuidar dele. Você mesmo não consegue cuidar dele, né? Como eu falei agora há pouco. Um outro, você tem que ficar fazendo esses retoques. Isso vai deixar essa fibra ainda mais instável, ainda mais complicado. Você não vai conseguir mais ver o seu cabelo bonito. À medida que sua satisfação vai aumentando, esses prazos eles vão diminuindo. E aí você vai fazendo isso cada vez mais rápido e vai aumentando a frequência com que você faz essas modificações. E o que vai acontecer? O seu cabelo ele não aguenta. Sabe? Você pode usar a melhor queratina do mundo que você quiser, a hidrolisada, a seca, a que você quiser. Você não vai conseguir estabilizar porque não é assim, gente, sabe? Não tem como você colar esses estragos, não tem como você remendar esses estragos que são feitos no cabelo. Não tem como você reconstruir esses estragos do cabelo, tá? Você pode modificar, assim, sutilmente a aparência desse cabelo, mas você destruiu a saúde dele, sabe? Por conta disso é que você não tem como ter liberdade e ter autonomia se você está com o cabelo cheio de química. Então, o fato do cabelo natural ser muito mais fácil de você conseguir cuidar dele, te dando mais liberdade, isso é um fato, gente. Isso não é uma coisa que eu inventei, não. Isso é experiência, isso é comprovado. Se você tem um cabelo que você não tem química nele, você mesmo consegue cuidar dele com muito mais facilidade, tá? Se o seu cabelo está cheio de química, você vai precisar de conhecer essas químicas que estão no seu cabelo para que você consiga cuidar dele, e isso vai te trazer uma série de limitações. Sem contar a parte financeira, né, gente? Eu não sei se você assistiu o vídeo, vou deixar a sugestão para você aqui do vídeo que eu falei sobre a parte financeira nessa questão de saúde dos cabelos, né? Mas, gente, eu vou dar aqui uma reforçada para você. Imagina que você fez um relaxamento, aí você fez luzes também, tá? Você fez uma progressiva, fez um botox e fez mechas, tá? E aí você quer essas mechas naquele tom de louro mais frio, que é um tom que nem existe no seu cabelo, esse tom. Você tem que inventar esse tom de fora, trazer um pigmento artificial e colocar, né? Aí você vai ter que usar um kit, shampoo, condicionador e máscara, com reposição de massa, né? Porque você fez química nele, de botox, ou alisamento, ou progressiva. Aí, se você fez um loiro, você tem também que usar um outro, já que tenha bastante nutrição, né? Se você fez mechas e tal. E se você gosta das mechas matizadas e tal, você precisa comprar um kit de shampoos matizadores, de máscaras matizadoras. Tem gente que compra até máscara com pigmentos para fazer a manutenção dessa cor. Só aí já são 3 kits. Você tem que ter um monte de coisa para você conseguir cuidar de um só cabelo. Me diz, se você não tem tempo nem de buscar um menino na escola, se você não tem tempo de fazer uma academia, se você não tem tempo de fazer coisas que são extremamente importantes para vocês, vai ter condições de fazer isso? Não vai. O que vai acontecer? Nem se você tivesse os 10 kits lá, resolveria. Agora imagina, se você está com o cabelo super processado e você tem um monte de produto para cuidar dele e você cuida, você minimiza, sabe? Você minimiza alguma coisa, não consegue deixar se ficar satisfeito com aquele cabelo, tá? Olha só, deixa eu contar uma coisa para vocês. O fato, isso é uma verdade que você não tem como me provar o contrário. Eu não conheço ninguém que tem uma sequência de 2, 3 químicas no cabelo e é satisfeito com o cabelo. A maioria que eu conheço que tem uma só já apresenta sinais de insatisfação. Já apresenta situações onde ela não queria ter aquela química que ela colocou no cabelo. E, gente, eu não sou contra você fazer. Eu não estou aqui romantizando o cabelo natural, não, tá, gente? Eu sei que tem muita gente que me acusa disso, tá? Inclusive, algumas pessoas falam disso de maneira assim, até de maneira indignada, né? Ah, pra você é muito fácil, né? Você falar e tal. Gente, eu sei que não é fácil. Pra mim não é fácil falar, não. Pra mim é muito difícil falar, porque eu sei que a maioria tá falando o contrário. A maioria tá incentivando a você fazer as coisas sem você pensar. Eu sou, claro, um adepto da teoria da liberdade. Eu acho que você precisa, né? A minha filosofia é essa, ter liberdade pra você fazer o que você quiser. Só que você não pode fazer da forma que você tá fazendo sem ter esse conhecimento. Sem você saber onde é que isso tá levando você. Sem você se questionar. Será que o que eu tô fazendo tá dando certo?
Eu tô feliz com o que eu tô fazendo? Eu tô feliz com o meu cabelo? Esses questionamentos, eu não tenho como não levar você a pensar. E sabe por quê? Porque na minha cadeira o que eu vejo é diferente. Então assim, eu não tô romantizando o cabelo natural. Eu sei que se você teve o cabelo alisado a sua vida inteira, você teve o seu cabelo cheio de química a sua vida inteira, eu sei que você tem dificuldade de cuidar do seu cabelo quando ele é mais natural. Por quê? Porque você cuidou a vida inteira de um cabelo que não era natural. Se você tá aí, fez química há 10 anos, 5 anos, 15 anos, como muitas clientes que eu tenho levaram esse tempo todo. Eu tenho clientes que se libertaram da química depois de 20 anos, gente. Então eu sei do que eu tô falando. É difícil mesmo. Tudo muda. A concepção, de tempo de lavar, tudo, gente. Tudo muda. Então eu não tô romantizando. Eu sei que realmente é muito difícil, mas não é impossível. E eu vou te dizer uma coisa, não dá pra você comparar a liberdade que você tem, a autonomia que você tem quando você tem um cabelo natural, comparando com quando você tem o seu cabelo com química. E tem aquela outra questão, né, gente? Não tem como não falar disso, né? Vocês sabem que eu trabalho no resort e isso é uma coisa que eu acompanho, moro na praia também e vejo a quantidade de pessoas que deixam de viver a sua vida, deixam de viver momentos especiais porque ela fez alguma coisa no cabelo e aí ela perde o quê? A soberania. A soberania é poder decidir o que vai fazer. Eu tô louca para entrar nessa piscina, mas eu não posso porque eu coloquei um mega ré aqui. Eu fiz uma extensão desse cabelo, eu não consigo dar um mergulho. Eu tô louca para deitar, para entrar naquela banheira, mas eu não posso. Por quê? Porque eu fiz um loirão aqui, um loiraço, clareou demais. E se eu entrar, eu sei que o sulfato de cobre vai danificar o meu cabelo, ele vai esverdear o meu cabelo. Aliás, eu lembro de uma vez que eu achei que surgiu uma pessoa, ela estava em um hotel aqui próximo do hotel onde eu trabalho, e ela veio com o cabelo literalmente, gente, verde, mas não é esse verde assim musgo não, tá? Verde fluorescente na cabeça, parecia que ela tinha feito aquilo de propósito, parecia uma pegadinha. Quando ela chegou extremamente desesperada, fez uma química, foi só um mergulhinho na piscina. E outra coisa, os especialistas em loiro não podem dizer que eu estou mentindo, eles sabem. Os especialistas que trabalham com loiro sabem. É uma orientação que eles dão. Gente, não entra na piscina. Você vai ficar um mês de férias, você vai para o resort, mas você não vai entrar na piscina. Ou seja, você perdeu a sua soberania por causa do cabelo. Tá? Então, se você tiver um pouco mais de conhecimento, se você tiver um pouco mais de interesse em saber os seus limites, você consegue entender que se você fizer aquela química um pouco menos intensa, você consegue ter mais liberdade. Ou seja, essa é a relação direta da liberdade e da autonomia com o cabelo saudável. Então, eu não tô aqui falando de uma coisa à toa, gente, eu não ganho dinheiro para você deixar o seu cabelo mais saudável, é o contrário. E eu, como cabeleireiro, quanto mais gente com o cabelo estragado tiver, financeiramente, a situação é melhor para mim como cabeleireiro, tá? Como profissional. E eu tô te falando isso aqui em nome de todos os profissionais que trabalham alisando o cabelo, tá? Porque todo mundo que trabalha fazendo química e alisando o cabelo sabe do que eu estou falando. Sabe quanta dependência você consegue causar. Gente, você está pensando que no curso de cabeleireiro, quando você vai fazer, tem muito curso de gestão. O que você está achando que é ensinado lá? Na maioria das vezes, é como você manter o cliente dentro do salão. Eu não tenho nada contra, gente, a liberdade econômica, muito pelo contrário, eu sou a favor da liberdade econômica, mas eu digo que isso tem que ser observado através da tua ótica. Isso está sendo bom para você? Está trazendo liberdade para você? Você precisa questionar se isso tem sido bom para você. Você tem a liberdade para você fazer o que você quiser no cabelo, mas você tem que ver se isso está trazendo liberdade para você. Se você está deixando de viver coisas que você pode viver no seu dia a dia por causa disso. Né? Senão é uma relação unilateral e apenas o mercado se beneficia e você não. Então o acúmulo de química no seu cabelo, ele interfere no seu dia a dia, ele tira a sua soberania. Ser prático por um dia não é suficiente, gente. Se ele não está sendo prático no seu dia a dia, se você não está tendo essa liberdade todos os dias, tá? Pergunta para a pessoa que conquistou o cabelo dela natural, que fez uma transição, se ela está se achando presa a alguma coisa. Eu lembro muito bem de uma gravação que teve aqui no resort. O pessoal da Vogue estava aí e a gente estava fazendo estava lá no salão, o salão estava aberto, e o Max Weber, que é um cabeleireiro muito importante para a Vogue, eu acredito, até hoje, é um grande profissional, e ele estava maquiando uma modelo lá, e eu lembro que chegou uma outra modelo, né, ela com cabelo crespo, assim, super afro e gigante, assim, aquele cabelo bem volumoso. E ela, a gente tinha acabado de acordar, praticamente de camisola. Chegou lá, sabe, soberana, sabe, fazendo
do jeito que ela queria. A outra moça estava lá na cadeira. E aí a outra moça falou assim pra ela: e aí, você não vai arrumar esse cabelo? Meu cabelo está arrumado, bebê. É assim que ele é. Eu vou só esperar você terminar essa maquiagem aí pra me passar aqui um gloss e já era. E foi. Tomei um susto nesse dia, né? Porque até então não conhecia os bastidores dessa situação, né? De como essa situação acontecia, né? E eu vi aquilo de perto pela primeira vez e aí já comecei, eu falei, nossa, que sacada legal, né? Que coisa interessante. Ela não tava nem aí, né? Porque ela tinha consciência de que o cabelo dela era aquilo. E eu lembrei na época das minhas clientes que eu lutava tanto para dizer para elas, nossa, você precisa virar essa chave aí e tal, precisa parar de fazer isso. Eu fiz uma gravação semana passada e uma das pessoas que estava aqui gravando comigo me disse que eu tinha feito uma progressiva, eu tomei um susto, falei, mas eu fiz uma progressiva e você, eu não acredito. Eu falei, foi você? Eu falei, não foi, não é possível. Eu não fiz, nessa época eu já não estava fazendo mais a progressiva. Ah, mas você fez e você falou assim pra mim, olha, para de fazer química nesse cabelo. Eu falei, gente, eu falo para as pessoas pararem de fazer química desde a primeira química que eu fiz. Eu nunca incentivei. Deixa eu contar isso pra vocês. Nunca incentivei, até quando eu fazia progressiva há muitos anos atrás. E eu falava, seu cabelo é muito mais bonito assim. E eu falo isso pra mulherada. Olha, seu cabelo natural é lindo. Sabe? Eu não sei quantas vezes ela escuta aquilo no dia a dia dela, mas quando eu falo que é lindo, eu não estou falando de um padrão, de uma configuração, não. Eu estou te falando de uma regularidade, da saúde, da fibra capilar. Para mim isso é que é bonito. É um cabelo saudável, né? Porque é um cabelo que brilha, que reflete a luz do sol, né? É um cabelo que tem vida. Então, assim, você não é aquele cabelo morto com química quando você coloca química. Então, eu tô falando a verdade ali pra ela. Nossa, seu cabelo é lindo. E da maioria das vezes, gente, as pessoas que submetem o cabelo a processos químicos muito agressivos, da maioria das vezes, quase 100%, não precisam fazer aquilo, tá? Então, muitas dessas pessoas nós estamos trazendo para essa realidade, e eu vou dizer pra você, elas continuam comprando produto, elas continuam cortando o cabelo, elas continuam indo pro salão, não é para proibir ela do salão, ela apenas não deve depender do salão para viver a vida dela. Apenas aquilo deixou de ser uma obrigação para ela, sabe? E ela ganhou muito mais beleza também no cabelo, né? Quando seu cabelo tá saudável, ele tá muito mais bonito. Outro aspecto da autonomia que eu quero falar para você é a independência também da opinião, né? Gente, é muito difícil falar disso, assim, abertamente. Por quê? Porque ninguém admite que está sendo manipulado. Já percebeu? Eu lembro quando a gente estava em São Paulo, só para citar mais um exemplo, passando aí pelo Largo São Bento, tinha a galera que fazia o jogo das bolinhas, que era 3 copinhos, assim, de alumínio, com uma bolinha preta. E o cara tinha uma habilidade dos infernos na mão. E, gente, eu sempre fui doido para jogar esse joguinho, porque eu tinha certeza que a bolinha estava ali. Mas a bolinha nunca estava. Então o cara deixava, ele manipulava, assim, aquela bolinha, e ele manipulava a sua visão. Ele fazia um jeito que fazia você acreditar que a bolinha estava ali. Você colocava assim o dedo em cima, fazia a aposta. E, gente, eu parei muitas vezes para ver isso, ver aqui. Eu só não joguei nunca porque eu não tinha grana, gente. Graças a Deus que eu não tinha grana. Porque se eu tivesse, eu tinha torrado tudo. Como é que o cara não conseguia ver que a bolinha estava lá? E o cara falou, rapaz, não é fácil não. Você pensa que a bolinha tá ali no lugar, mas ela não tá, cara. E eu falei, fulano, você já jogou alguma vez? Ele falou, rapaz, eu não queria te contar isso não, mas eu já perdi muito dinheiro ali. É uma coisa muito fácil. Nós somos enganados e manipulados, inclusive pela nossa própria mente, pela nossa própria consciência, muitas vezes, né? Então, quem é que quer admitir que está sendo enganado? Quem é que quer admitir que está acreditando aí numa fake news? Quem que quer admitir que está sendo levado, né, na opinião dos outros? Quem quer admitir que está usando o cabelo X por causa da opinião dos outros? Ninguém. Quando eu digo para vocês que ninguém admite que está sendo enganado, está sendo manipulado, eu tô querendo dizer para vocês o seguinte, gente, essa manipulação aí, ela não é consciente. Você está sendo enganado, você está sendo manipulado, mas você não está consciente disso. Você não vai admitir porque isso não é consciente para você. Por isso que eu estou pedindo para você questionar, tá? Eu só estou aqui para te apontar. Tudo vai depender de você. Toda a ação vai depender de você. A autoaceitação vai depender de você, sabe? E isso inclui essa autoconsciência mesmo, daquilo que você é, daquilo que você tem,
de como que é a sua genética, de como que é o seu cabelo, sabe? Então é muito importante você perceber isso. E você perceber, questione se você está sendo manipulado, questione até que ponto os padrões, até que ponto a opinião das pessoas, até que ponto aquela pessoa que lançou aquela palavra de peso, e começa a se questionar, sabe? Se essa sua luta, se esse seu incômodo, esses seus incômodos que você está tendo, se não são por causa dessas palavras que você está recebendo, sabe? Porque se for e você desistir de ter aquilo que você sabe que é o melhor para você, porque quando você começa a fazer uma transição, você sabe que isso é o melhor para você, porque você já conseguiu observar a quantidade de vantagens que você tem, né? As inúmeras vantagens que você tem em ter um cabelo saudável, mas aí você começa a se boicotar por causa dessas opiniões. E me diz, vale a pena? Então, a conquista da autonomia, da independência, a conquista da tua liberdade, ela passa sim pela questão da saúde do cabelo, por você parar de fazer as químicas, por você entender que você não precisa estar com o cabelo cheio de química, e que com o cabelo cheio de química você não vai conseguir ter autonomia, ter independência, mas ela vai muito também nessa parte da sua consciência, sabe? Da autoaceitação, daquilo que você compreende sobre você mesmo. Entender que essa luta, ela pode até ser com você mesmo, tá? Com as suas opiniões, sabe? Esse contraste. Então, começa a perceber, sabe? Se você está sendo manipulado, começa a ficar de olho nisso. Começa a se questionar para que você consiga mudar isso. Eu não estou defendendo aqui que você não faça química no cabelo. Eu estou defendendo que você faça o que você quiser no seu cabelo, mas que você não dependa de ninguém. É isso que eu estou defendendo. E a melhor maneira que você tem para não depender de ninguém é você evitando coisas que vão fazer você ficar dependente de alguém. Essa é a minha filosofia. Isso é aquilo que eu defendo para você. Liberdade, autonomia e independência. E se você chegou até aqui, eu quero te agradecer demais, mais uma vez. Vou te pedir de novo para que você compartilhe, para que você deixe a sua dúvida, a sua pergunta, se você quiser aí a sua sugestão, nos comentários. Aproveita, curte. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. E muito obrigado pela presença de vocês, que estaremos juntos sempre. Beijão!